Estamos começando mais um programa Ecleticomania, transmitido pela TV Osasco, canal 6 da NET, TV Guarulhos, canal 20 da Big TV e Eco TV para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, canal 96 da Vivax. Nosso entrevistado de hoje é José Maria Emael. Ele tem 66 anos, é descendente de holandeses, filho de João Emael e Lígia. Ele é casado com Isola há 44 anos. Tem 2 filhos, José Carlos, de 40 anos, e Maria Tereza, de 43 anos. É do signo de Escorpião. Diz que é torcedor do glorioso São José de Porto Alegre. Ele é formado em Filosofia e Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua desde 1964 como advogado tributarista e é empresário do setor de marketing, comunicação e tecnologia da informação. Foi candidato a prefeito da cidade de São Paulo em 1985. Elegeu-se deputado federal constituinte em 1986. Se reelegeu deputado federal em 1990. Em 1998 foi candidato a presidente da República e hoje é pré-candidato a presidente da República pelo PSDC. Estamos aqui com o presidente nacional do PSDC, José Maria Emael. Seja bem-vindo, Emael. Alegria, eu dizer, toda minha estar participando aqui desse programa e tendo a oportunidade, né, de conversar com este público. São várias cidades que este programa atinge, um público qualificado, formador de opinião, de forma que eu agradeço esta oportunidade que tenho neste momento de participar desse programa. E vamos, o tempo urge sempre, quando a gente tem uma pauta com tanto conteúdo, a gente sempre quer correr, que tem muita informação. Eu acho que é muito bacana a gente começar falando do histórico do próprio partido. Você como presidente do PSDC, um partido que tem uma história tão forte, que tem propostas claras e linha de raciocínio há muitos anos. Então eu queria que você falasse um pouquinho do PSDC. O PSDC tem 60 anos de história no Brasil. 60 anos. E divididos esses 60 anos em 3 fases. Mas como nasce a democracia cristã no mundo? Como é que ela surge no mundo? Vamos fazer uma viagem no tempo, voltar para aquela Europa destruída do final da Segunda Grande Guerra Mundial, daquelas avenidas bonitas, garbosas da França, da Itália, da Alemanha, só restavam ruínas e multidões pelas ruas, vagando, sem esperança, famintas. E nesse cenário de dor, de destruição, você só tinha 2 forças vitoriosas. De um lado, os exércitos aliados, que representavam o capitalismo, e de outro lado, os exércitos russos, que representavam o comunismo. Os russos diziam o seguinte: no comunismo todos têm a mesma oportunidade, portanto o comunismo é a justiça. Já os aliados, os ingleses, americanos, franceses e outras nacionalidades, diziam que no capitalismo não havia perfeição, mas que no capitalismo havia liberdade. Parecia então que o mundo vivia um dilema: ou eu tenho liberdade no capitalismo ou justiça no comunismo. E aparentemente era um dilema real. A própria Berlim dividida no meio, de um lado os aliados e de outro lado os russos. Mas aí então surgem, nesse momento, nesse cenário, surgem 2 personalidades, 2 homens providenciais para o seu tempo. Konrad Adenauer, na Alemanha, e Alcides de Gasperi, na Itália, que dizem o seguinte: não, esse é um falso dilema, porque nós podemos construir sociedades que ao mesmo tempo sejam livres e justas, se nós juntarmos esses valores pela solidariedade. Nasce então um novo pensamento político, destinado a construir sociedades livres, justas e solidárias. E esses líderes chamaram a este novo pensamento político de democracia cristã, um projeto democrático fundamentado nos valores humanísticos do cristianismo. Sim. Na Itália, como partido político, recebeu o nome de PDC. E na Alemanha, o nome de CDU, União Democrata Cristã, que acabou agora de eleger a primeira-ministra da Alemanha. Sim. E veja, nesse mesmo ano de 45, estavam lá na Europa alguns brasileiros, liderados por um professor da Faculdade de Direito de São Paulo, Cesarino Júnior. Esse grupo ficou encantado, ficou entusiasmado com esta proposta destinada a construir sociedades livres, justas e solidárias. Aí voltam para o Brasil, no dia 9 de julho de 45, aqui na Praça Ramos de Azevedo, no Teatro Municipal, fundo também aqui no Brasil, o PDC, com o mesmo nome da Itália. Em 48 já se elegia vereador um rapazinho, que havia vindo do Mato Grosso, que depois o Brasil conheceria pelo nome de Jânio da Silva Quadros. Em 50, um outro rapaz se elege vereador aqui em São Paulo. E quem passasse na velha Câmara de Vereadores de São Paulo, na frente do gabinete desse rapaz, olharia lá na plaquinha: André Franco Montoro,
começa a vida pública dele também pelo Dentro PDC. do partido. Dentro do partido. Um pouco depois, já na década de 50, um outro jovem lá no Paraná entra na Juventude Democrata Cristã. Depois seria o presidente nacional da Juventude Democrata Cristã, José Richa. 58, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Nelson Marquesan se elege vereador e começa a trajetória política dele pelo PDC. 60, elegíamos Ney Braga, governador do Paraná, pelo PDC. Em 62, eu ingresso na Juventude Democrata Cristã em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começando na democracia cristã nessa data. Hoje eu tenho 44 anos de democracia cristã. Mas aí, infelizmente, chega a 65, 1965. E no dia 27 de outubro de 1965, o regime militar edita o Ato Institucional número 2, que acaba com os 13 partidos políticos brasileiros. Que existiam na época. Uhum. O PDC era um desses partidos. O presidente nacional do PDC na época já era o então deputado federal Franco Montoro. O presidente aqui em São Paulo era o deputado Roberto Cardoso Alves. E aí, depois desta primeira tragédia da democracia cristã no Brasil, ficamos, 20 anos, 20 longos anos fora do país, fora do sistema político brasileiro. É até interessante, o jovem que está nos assistindo aqui não viveu essa época da ditadura, garotada de 18, 19, 20 anos, não tem a menor noção do que foi essa época. Eu, em particular, tenho muito pouco também, que eu era muito jovem, mas é importante que as pessoas se aprofundem nesse estudo e conheçam um pouco mais da história dos partidos e da luta que